Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A gente vai começar um assunto novo, muito interessante, muito bacana, histórico. Ano passado, esse, a tabela periódica, né, que é o que a gente vai conversar, fez 150 anos, né, desde a sua elaboração pelo Mendeleev. E, na verdade, ela tem uma história riquíssima, uma história lindíssima, que infelizmente eu não vou contar aqui por completo para vocês, mas que se um dia vocês tiverem oportunidade a gente pode sentar ou eu posso ah, tentar organizar até uma videoaula a respeito dessa riquíssima história de construção de uma das maiores, na minha opinião, das maiores construções humanas e um dos aspectos da história da ciência mais relevante que a gente conhece até os dias de hoje, né? É, Na verdade, a tabela periódica é um arranjo, né, que não só vai permitir a gente caracterizar ou estudar a característica dos diversos elementos químicos que a gente conhece, mas também conseguir fazer previsões em relação a propriedades desses elementos. Então, o químico russo Dmitry Mendeleev, né, em 1869, ele estava trabalhando nessa tentativa, né, de organizar esses elementos conhecidos na época e com propriedades que ele já tinha a anotação, ele tinha fichas de anotação dessas propriedades em função da massa dos seus átomos, que na verdade era a massa atômica dos seus átomos, né? E ele percebeu que diversos apresentavam propriedades semelhantes, né? E que essa ocorrência de propriedades ocorria com uma certa frequência, com certos ciclos, né? E ele chamou essas propriedades de propriedades periódicas. E ele organizou essa tabela com padrões que a gente vê aqui, né, em colunas verticais, né, e as linhas horizontais aqui que a gente conhece, né, e que a gente vai entender como é que é essa organização, né. Mas a explicação dessas propriedades começa a surgir mais no século XX, né, para você ter noção. E, por exemplo, Moseley, em 1913, né, ele começa a verificar que as propriedades dos elementos elas eram dadas pela carga nuclear, o número atômico, né, e não através da massa atômica, como o Mendeleev pensava em certo momento, né? Então, o Moseley, junto com o Mendeleev, também tem uma participação muito importante. Então, vamos tentar entender essa organização dessa construção belíssima que a gente vê aí na frente, na sua tela, e vamos começar a entender isso daí, tá bom? Então, vamos começar com algumas informações básicas, né? Primeiro, os elementos químicos da tabela periódica, essa é a primeira informação fundamental, né? Você está vendo aqui meu mouse, tá? Eles estão dispostos em ordem crescente de Z. O que é o Z? Em ordem crescente do número atômico. Essa é uma contribuição importante do Moseley aí para a nossa construção da tabela periódica. Certinho? Muito bem. As linhas horizontais que nós vemos na tabela periódica, né? Que são essas linhas aqui, horizontais, que estão organizadas de 1 até 7 aqui, como você vê na tabela, né? É o que a gente chama de períodos. São os períodos da tabela periódica, tá? Então, beleza, essa informação fundamental para a gente. Nós temos as colunas. São várias colunas que nós temos. Vou voltar lá. As colunas são chamadas de famílias ou grupos, certo? Famílias ou grupos aí. Muito bem, então é importante aí que você tenha. Nós temos aí 88 elementos químicos naturais, basicamente, que não foram produzidos artificialmente em laboratório. Então vamos voltar aqui, ó. Você tem as famílias, né, que são as colunas. Então você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 famílias aí na sua tabela periódica. E a gente vai estudar
essas famílias aí e esses períodos de forma bacana, que a gente vai conseguir extrair algumas informações a respeito disso daí, ok? Então vamos lá. Os períodos, já falamos, são 7. E o que os períodos indicam? Os períodos indicam a quantidade de camadas eletrônicas do elemento químico. Então, eu estou dando 2 exemplos aí, mas eu queria, por exemplo, pegar o sódio e o cálcio aí. Quando você pega o sódio e o cálcio, vamos lá, o sódio tem número atômico 11, ou seja, o número de elétrons dele é 11. Então vamos fazer a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então nós conseguimos ver exatamente o seguinte comportamento, né? Esse comportamento que a gente fala que ele tem 3 camadas. Camada K, camada L, camada M. O fato dele ter 3 camadas eletrônicas vai fazer a gente dizer de forma concreta que o sódio está no terceiro período. Então vamos voltar lá na nossa tabela periódica e mostrar que o sódio está no terceiro período. Veja o sódio aqui na primeira coluna e no terceiro período, né? Aqui, número 3, terceiro período. Então, o número de camadas dá exatamente para a gente em que período estará o elemento químico. Isso é muito importante, certo? O cálcio, que aqui não vou repetir a distribuição eletrônica, mas o cálcio, se fizer a distribuição eletrônica com S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, tem 20 elétrons, ele tem 4 camadas, ele está no quarto período. Então, vamos lá voltar para achar o cálcio. O cálcio, aqui, ó, note o cálcio aqui que eu estou circulando, realmente ele está no quarto período aí, muito bem. Então, o número de camadas de um elemento químico dá em que período ele se encontra na tabela periódica. Ok. Agora vamos para os grupos ou famílias, que nós contamos 18 já. Os grupos ou famílias, né, elementos químicos que estão na mesma família, ou no mesmo grupo, vão apresentar propriedades químicas semelhantes, porque eles vão ter, na verdade, a mesma configuração eletrônica na camada de valência, ou seja, a forma como eles vão se ligar a outros átomos de outros elementos químicos vai ser muito parecida, por isso que a gente fala de propriedades químicas semelhantes, tá? Lembra que a camada de valência, o nível de energia, a última camada é a camada importante para o estabelecimento de ligações químicas, que nós vamos ver nas próximas aulas, certo? Então vamos lá, os grupos ou famílias, vamos tentar entender a questão aqui, né? Nós vamos dividir aqui esses grupos ou famílias em 2 tipos, né? Primeiro são os elementos representativos, e os elementos representativos indicam que os elétrons mais energéticos da distribuição eletrônica, por isso que a distribuição eletrônica de Pauling é muito importante, eles vão terminar em S ou em P, em subníveis S ou em P, certo? Então, é importante. Então, vamos lá. Outro detalhe, o hidrogênio, que tem uma distribuição 1 elétron, ele tem uma distribuição 1s1, ele não é metal, embora esteja encaixado na primeira família da tabela periódica, que é uma família composta por metais, mas ele não é metal. E a outra exceção aí que a gente tem que falar, o hélio, ele é um gás nobre, ele está na família dos gases nobres, na última coluna da tabela periódica, e tem 2 elétrons e tem uma distribuição eletrônica 1s2. Tá? 2 elétrons aí na única camada que ele tem, certo? Agora vamos entender o padrão mais geral disso daqui, tá? Antes de entrar nessa tabela, eu vou lá para o meu caderninho. Então vamos pegar o sódio. O sódio aqui, ele é um elemento representativo, porque na distribuição eletrônica, né, no último subnível dele, terminou aqui em S1, certo? Então ele é representativo. Se ele é representativo, o que significa? Significa que ele
vamos voltar lá para a tabela periódica e ele vai dizer a seguinte coisa para a gente, tá? Ele vai estar representativo, ele vai estar em alguma coluna A, que é 1A, 2A, ou a 3A, ou a 4A, ou a 5A, ou a 6A, ou a 7A, ou a 8A. Ele não vai estar nesse meio da tabela periódica, que é composto, ou aqui, nas duas fitas aqui de baixo, que são os elementos de transição. Então, se ele termina em S, se a distribuição eletrônica terminar em S ou em P, ele vai ser um elemento representativo. Ele vai estar ou nas duas primeiras colunas, 1A e 2A, ou ele vai pertencer da 3A a 8A, que é essa parte que você está me vendo, e não a parte do meio da tabela periódica ou as duas fitas mais de baixo. Aí você vai falar, como é que eu vou achar a posição onde ele vai estar? Né? Em qual coluna ou qual família? Aí é muito tranquilo isso, porque, vamos voltar aqui, como ele tem um elétron na camada de valência, na CV, vou chamar de camada de valência, a gente já sabe que ele é A, porque ele terminou a sua distribuição eletrônica no subnível S. Como ele tem um elétron na camada de valência, ele vai pertencer à família 1A, ou simplesmente grupo 1, certo? Muito bem. Se eu pegar, por exemplo, um outro elemento químico, que era o cálcio, o 20 lá, que tem 20 elétrons, e que nós fizemos, vamos fazer a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ó, 4, 10, 12, 3p6, 4s2, nós sabemos que ele terminou com o quê? Com o S, então eu sei que ele é representativo, então ele é A. E ele tem 2 elétrons na camada de valência, portanto ele é da família 2A, ou do grupo 1. Grupo 1, o sódio, desculpa, e aqui grupo 2. Certo? Beleza? Tranquilo? Então, muito bem. Então, agora, para as outras famílias, vai ser muito semelhante. Você não vai ter muita dúvida, não. Você vai vir aqui, você vai ver as outras famílias, que é a família 3A, que é a família do boro. Você tem aqui a distribuição, a configuração da camada de valência. Ele vai ter 3 elétrons na camada de valência. A distribuição mais externa, mais energética dele vai ser a P1, né? Mas ele vai ter 3 elétrons na camada de valência e, portanto, ele vai ser da família 3A. E assim sucessivamente. A partir da família 3A, por favor, se você usar essa denominação mais antiga, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ou 8A, é simplesmente você colocar, todos aqui vão terminar, obviamente, a sua distribuição eletrônica mais energética no subnível P, então saiba disso. Tá? O número de elétrons da camada de valência vai determinar o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, aqui, certo que você está vendo, todos vão ser As. Mas, se você quiser determinar o grupo, essa denominação 13, 14, 15, 16, 17, 18, é muito fácil, é só você somar 10 ao 3, ó, certo? Ó, então, 3A soma 10, grupo 13. 4A soma 10, grupo 14. Por isso que eu estou colocando OU aqui. 5A soma 10, grupo 15. Tá bom? Só a 1A e a 2A que o próprio grupo, o próprio grupo já é só tirar o A aqui, ó. Família 1A, grupo 1. Família 2A, grupo 2. Certinho? Tudo bem? Por que a gente tem que somar 10? Porque a gente está pulando aquelas 10 colunas, né, que a gente tem lá na tabela, na parte do meio, que são os elementos de transição. Certinho isso? Então vamos para os elementos de transição agora. Nos elementos de transição, nós temos a seguinte coisa. Eles terminam a distribuição eletrônica no subnível energético mais energético, é o D ou F, né? Então, a gente tem 2 tipos de elementos de transição. Os elementos de transição externa, que terminam no subnível D, são 10 colunas lá da tabela periódica que a gente tem, e a distribuição é essa. Terminou em D1 é o grupo 3, D2 grupo 4,
que eu organizei aqui nessa tabela. D3, grupo 5, D4 é o grupo 6, D5, grupo 7, D6, grupo 8, D7, grupo 9, D6 é o grupo D8, grupo 10, D9, grupo 11, D10, grupo 12. Certo? Muito fácil achar o grupo, é só você somar 2 aqui, né? Terminou em D, somou 2, você já sabe o grupo, em qual grupo ele vai estar da tabela periódica, qual coluna ele vai estar da tabela periódica. Olha que bonitinho isso. Por isso que os grupos aqui 3, 4, 5, 6, 7 estão sendo mais usados atualmente. É mais fácil do que usar a denominação B. E é só você saber que da 3 até a 12 é grupo de transição, certo? Então, de transição no caso externo. E você tem os grupos de transição interna, que tem o subnível F na distribuição eletrônica mais externa, certo? E a parte externa aí da tabela periódica, que são os lantanídeos e os actinídeos. Vamos voltar lá na tabela periódica. Ó. Os lantanídeos e os actinídeos terminam em F, certinho? E eles estão aqui desacoplados porque eles têm 14 colunas aqui. Como você pode... 3, 6, 9, aqui 12 e 14 aqui. Certinho? Muito bem. E esses carinhas aqui, então eles estão fora da tabela periódica aqui. Muito bom. Tem mais, eu contei 14 colunas, são mais, né? A gente tem aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15 colunas aqui fora da nossa tabela periódica aí, que é bem bacana para você observar aqui. Eu falei 14, mas considere 15, desculpe, tá bom? Muito bem. Então, é exatamente isso que a gente tem. Não são 14 colunas, são 15 colunas. Vou atualizar esse slidezinho aqui. São 15 colunas aqui pra gente. Muito bom. São os lantanídeos e os actinídeos. A gente tem... Então, eu acabei de mostrar para vocês que nós podemos, sem usar a tabela periódica, localizar o elemento químico. Então, vamos lá. Onde está o elemento químico que tem 17 prótons? Então, como é que eu localizo o elemento químico que tem 17 prótons? Né? O elemento químico que tem 17 prótons, ele tem 17 elétrons. Então, onde está esse elemento químico X com 17 sem a tabela periódica? Então, a gente faz a distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, nós estamos com 4, 10, 12, 18. Tá? 4s2. Então, espera um pouco, eu já ultrapassei, né? Então, 4, 10, 12. Vamos lá. Agora sim, 17. Tinha estourado, né? Então, ó, ele terminou em P. Se ele terminou em P, eu sei que ele é representativo. Só que na camada de valência ele tem 7 elétrons. 7 elétrons. Então, ele é da família 7A. Lembra que 7A somou 10 ou grupo 17, coluna 17. Então, ele está quase lá do ladinho, uma coluna antes dos gases nobres. Certinho? Então... beleza, 7A ou grupo 17. Muito bem. E ele também está no terceiro período, porque ele tem 3 camadas eletrônicas. E aí eu vou lá na nossa tabela periódica, vou no terceiro período, vou na coluna 17. Então vamos voltar aqui. Ó, vamos lá. Terceiro período. Então eu ando aqui no terceiro período e vou lá para a coluna 17. Então esse carinha é o cloro, certo? Muito bem. Mesma coisa, eu perguntei aqui também, né, só para a gente saber, passei muito, onde está o nosso elemento químico com 26 prótons. Então, 26 prótons, vamos lá, são 26 elétrons. Então, Y26, então bora lá. Então vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, acho que 4, 10, 12, 18, 20, 3d6. Opa, isso daqui é um elemento de transição. Certamente, como ele tem 4 camadas, ele está no quarto período. Certo? Quarto período. Mas aí ele terminou em D, ele é elemento de transição. Aí a dica, ele está na coluna 8.
coluna 8, oitava coluna. Aí, lembra da nossa tabela, se ele terminou em D6, ele está na coluna 8, ó. Opa, ó, D6, ele está no grupo 8 na tabela. Então, grupo 8, oitava coluna. Então, vamos achá-lo. Então, grupo 8, olha como é fácil essa denominação. Ó, grupo 8, quarto período, 1, 2, 3, 4 aqui na horizontal. Vamos para a coluna 8, ele é o ferro. Olha que bonitinho aqui. Na denominação antiga, 8B. Certinho? Muito bom. Então a gente consegue fazer aí, achar, sem também adivinhar onde está, né? E entender como é que foi organizado isso daí. Então vamos para a classificação dos elementos, vamos buscar aí o encerramento da nossa aula, né? A gente também pode classificar uma outra maneira de classificar os elementos químicos, né? É agrupá-los segundo as propriedades físicas e químicas das substâncias simples que formam. Então, metais, não metais, ou ametais, ou gases nobres, né? Então, grande maioria é de metais. Nós também temos aqui uma parte aqui, alguns são semimetais ou metalóides, que ficam com características entre metais ou ametais, tá? Então, é bom falar assim, né, que os metais, eles têm brilho metálico, são bons condutores de eletricidade, são dúcteis e maleáveis, são sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio. Os não metais são opacos, são mal condutores de calor e eletricidade, são quebradiços no estado sólido. Os gases nobres têm grande estabilidade, eles não são bem inertes, né? Muitos essa questão de ser inerte é muito discutível, a gente precisa discutir. Formam gases monatômicos e, como eu disse, você tem semimetais ou metalóides que tem, como boro, silício, germânio, arsênio, telúrio, polônio, tem características um pouco intermediárias em relação a isso daí, certo? Muito bem. E nós temos também, né, a gente vai ver na próxima aula aí, a gente vai começar a ver as diferenças de propriedades aperiódicas e propriedades periódicas, mas eu queria comentar mais uma coisa. A gente tem 118 elementos químicos, né? 88 naturais, como eu falei, encontrados na natureza. Nós temos 30 artificiais, que são produzidos em laboratórios. E os elementos artificiais a gente pode classificar em dois tipos: os cisurânicos, né? Que apresentam um número atômico inferior a 92, tá? Incluindo o frâncio, o astato, o bromécio, o tecnécio, e os transurânicos, que apresentam um número atômico superior a 92, que são que compõem os demais elementos químicos artificiais. Certinho? Então você tem os cisurânicos, inferior a 92, frâncio, astato, bromécio e tecnécio, e os transurânicos acima do urânio aí. Ok? Beleza? Então a gente volta na próxima aula para discutir algumas propriedades periódicas da tabela periódica. Até mais!